E aí, meus queridos, sejam bem-vindos para mais um PubDev, beleza? Bora ver hoje um pouquinho sobre Final e Constant. Uma coisa que geralmente a galera fica um pouquinho confusa sobre essas constantes do Dart, beleza? Segue a vinheta. Bom, galera, hoje a gente vai explicar um pouquinho sobre Final e Constant, tá bom? Como que ele é aplicado, seus conceitos e tudo mais. E antes que você esqueça, por favor, deixe seu like aqui embaixo, por favor, que isso vai dar uma força pro canal. E isso mostra pra gente que a gente tá seguindo no caminho certo e que é esse padrão de qualidade, de excelência que a gente quer chegar, beleza? Bom, vamos ver aqui sobre Final versus Constant. Eu quero explicar um conceito de como ele é instanciado, tá bom? Que isso vai te guiar nos próximos exemplos que eu vou mostrando sobre Constant e Final. Imagine a timeline da sua aplicação, tá bom? A gente tem lá um momento que chama de compile time, o tempo de compilação, beleza? É nesse tempo de compilação que a constante é instanciada. Quando você define que uma variável é uma constante, é ali que ela é instanciada e é atribuído o valor para aquela variável, tá bom? Que é alocada ali em memória. Porém, depois desse compile time, ele tem o runtime. O runtime é o tempo de execução. Enquanto está em tempo de execução, é ali que são geradas as suas constantes finals, tá bom? É lá que é instanciado os finals. Beleza? Entendido isso, eu vou dar um exemplo de algum problema que pode dar, tá bom? Nós temos aqui o nosso probleminha aqui, que temos A, B e C, sendo que C é a multiplicação de A e B, tá bom? Beleza, a gente temos duas constantes, que é A e C. A A tem o valor de 3, sem problema nenhum, não vai dar nenhum erro. Mas a C é a multiplicação de A e B. Porém, a B é uma final. E aí a gente acabou de aprender que a final é instanciada só em runtime, que é no período depois da compilação. Então, para o constante ali, nesse exato momento, quando ele vai tentar atribuir o valor para C, o B não existe ainda. Entendeu? Porque os dois estão em períodos diferentes. Uma está em tempo de compilação e a outra em tempo de execução. E isso dá um problema. Por quê? Porque ele não tem a referência de B. O C, ele não sabe quanto vale o B para ele conseguir fazer a multiplicação. Então isso vai dar um erro. Exatamente. Você não vai conseguir executar esse código porque o próprio Dart ele vai bloquear. Poxa, isso é bacana porque, cara, você já tem um conceito sobre constante e final que você pode utilizar em uma entrevista, você pode utilizar em exames que mostram sobre Flutter, que aí você agora já tem uma ciência, uma consciência de que constant e final podem sim dar problemas por causa desse exemplo aqui que eu dei, porque eles estão em dois períodos diferentes, um é feito em compile time e o outro em runtime, tá bom? A gente tem aqui nosso código com aquele exemplo, é igualzinho A, B e C, tá bom? E aí a gente tem aqui a nossa C, e aqui ele já está dando um erro para a gente, falando que a constante B deve ser inicializada como uma constante value. Por quê? Lembre-se que eu falei, o C ele está naquele período de tempo que é o compile time, tá bom? O tempo de compilação. Aí ele faz a multiplicação de A vezes B. A também é uma constante, então ele também está no mesmo período que a C. Então ele sabe quanto vale o A. Porém, o B ele está num valor, ele está num período diferente, que é quando ele está em runtime. E quando ele está em runtime, você não tem esse valor quando você está no compile time. Então, ele dá esse erro e ele fala para você, ó, eu preciso de um valor constante, porque eu não tenho esse valor agora, nesse exato momento. Então, ele não vai permitir você executar esse código porque está com erro. Eu já expliquei como que é a diferença entre eles, né? Que um é em runtime e o outro é em compile time. E qual que é a semelhança entre eles? Porque a constante e a final gera uma certa dúvida entre a galera, que é meio besta se for ver. Mas é basicamente porque eles não podem ser alterados. As duas são constantes. Ah, vá, é mesmo, né? Tipo, não podem ser alteradas. Porém, a gente tem
meio que umas exceções, vamos dizer assim. Não é uma exceção, mas é uma característica cada uma. O que acontece? Quando a gente está fazendo um array, que é uma constante, ela só aceita constantes dentro dela. Por quê? Porque ela é feita em compile time. Se você tentar colocar uma classe, uma variável lá dentro, essas variáveis, essa classe que você esse objeto que você está tentando colocar dentro dessa array da constante, ela é alocada em memória em runtime, entendeu? Por isso que ela não funciona. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, aí vocês vão entender por quê. E, basicamente, uma rede constante só aceita constantes dentro dela. Então, isso quer dizer o quê? Que seus filhos não podem ser alterados. É basicamente isso. E no final, o final, ele aceita qualquer coisa. Ele pode sim ser alterado. A instância da variável final não é alterada, mas os itens dentro deste array são alterados sim. Então, é essa a grande, vamos dizer, uma das características que são divergentes entre uma e a outra, tá bom? Bom, seguindo aquela classe person, eu criei aqui uma lista de final, tá bom? E você percebe-se que a minha lista, ela já está sendo, meu array, né? Eu já coloquei alguns itens dentro dela chamado person, uma chamada Rafael e outra Humberto. Show! Cara, lembre-se do que eu tinha falado sobre a lista de constantes. Vamos lá. Se eu criar aqui uma lista de constantes, vocês vão perceber que ele vai dar erro, porque ele já está me avisando aqui que os itens dentro deste meu array precisam ser constantes. Então, neste caso, a gente precisa de um person que seja uma constante. Aí segue aquela mesma linha que tudo que tem dentro do array tem que ser uma constante, beleza? Mas diferente da constante, quando a gente tem uma final, a gente pode sim ter constantes dentro da nossa final, beleza? Não tem problema. A única coisa é que a gente não vai conseguir fazer alteração desse meu person dentro dessa minha lista de final, tá bom? Bom, a gente tem nosso outro exemplo aqui agora, que a gente tem um getList, beleza? E esse getList vai retornar um array de 1, 2 e 3. Show! Tá bom, ele vai retornar um array de 1, 2 e 3. Aí eu fiz uma variável chamada list1 e eu fiz outra variável chamada list2. E todas elas, essa list1 e list2, elas pegam desse getList. Show? E aí, quando eu vou mandar ele printar, se essas listas são iguais, ele vai olhar aqui e vai falar assim, ó, a lista 1, ela é igual à lista 2? Quando eu rodar, vocês vão perceber que vai ficar false. Ele vai identificar que é diferente. Por quê? Porque quando ele pega e chama esse método getList, ele está alocando em memória uma lista para essa variável list1. E aí, quando ele chama de novo, ele está alocando outra memória, outra referência na memória, que vai ser a list2. Então, quando ele faz a comparação desses objetos, ele olha pela referência em memória e ele vê que são diferentes. Mesmo os valores sendo iguais, em posição de memória, eles são diferentes. Porém, se a gente sabe que ele volta sempre esse valor, se a gente definir que ele é uma constante, agora ele sempre vai retornar uma constante de 1, 2 e 3, agora ele vai retornar true. Por quê? Porque agora o retorno dele é uma constante 1, 2 e 3 que tá lá em memória, é uma única referência em memória, e quando a gente coloca a list 1 e list 2 pegando dele, a gente está pegando da mesma ponto de referência ali em memória. Então, aí sim, agora ele identifica que as duas listas são iguais. Por quê? Porque eles estão pegando do mesmo ponto referente em memória, beleza? Bom, galera, aqui a gente encerra sobre a explicação sobre Final e Constant. Eu quero agradecê-los enormemente.
Se você tiver alguma dúvida, tem alguma sugestão para fazer sobre o vídeo, por favor comentem aqui embaixo que a gente sempre está lendo. Aqui não tem pergunta besta, beleza? Todo mundo aqui se respeita e a gente sempre valoriza o comentário de vocês. E, por favor, curtam e compartilhem se vocês realmente gostaram desse vídeo, porque isso incentiva demais nós a fazermos mais vídeos nesse nível e sobre fazer esse tipo de conteúdo. E se vocês tiverem alguma sugestão, também comentem aí embaixo, beleza? Quero agradecê-los e que, por favor, eu tenha a honra novamente de vê-los aqui no próximo vídeo. Valeu! Não terminei de beber no vídeo, né? Mas peraí. Morri.